Desde o início desta semana, nós estamos ouvindo os candidatos ao governo do Distrito Federal. Eles têm 15 minutos para expor as ideias e o plano de governo. E a ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio, com a presença de representantes dos candidatos e dos partidos. Hoje, quem vai responder as nossas perguntas é o Alexandre Guerra, candidato do Novo. Candidato, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Uma boa tarde. Já iniciando o candidato com a pergunta sobre contas públicas e que está gerando divergência entre os seus adversários. O senhor, se for eleito governador, vai ou não reajustar salários de servidores, equiparar salário da Polícia Civil com a Polícia Federal e pagar a terceira parcela ou não? Bom, boa tarde, um prazer estar aqui, uma honra estar aqui falando com vocês. É importante esse tema do orçamento público. A gente tem hoje um orçamento de 42 bilhões de reais, um orçamento generoso, o maior orçamento por habitantes, né, de todos os entes federativos, mas 77% é comprometido com folha de pagamento. Todos esses temas que você colocou, isso tem que ser pensado, né? Isso tem que caber dentro do orçamento. Se você falar da paridade da civil com a federal, isso é mais de 500 milhões, em torno de 800 milhões de reais de aumento de custo. E essa terceira parcela do reajuste prometida a dois governos anteriores dá mais de 1 bilhão de aumento de despesa. A gente está falando aí mais de 2 bilhões. Certamente isso não cabe dentro do orçamento. Então, acho legítimo o pedido do servidor. E isso tem que ser analisado, porque se a gente tem a intenção de conceder, mas isso tem que ser analisado, porque isso tem que caber dentro do orçamento. Esses candidatos que estão fazendo isso como promessa de campanha, na minha opinião, estão agindo na má fé, né? Estão tentando enganar o eleitor, ter um voto, porque eles não têm condição de fazer essa promessa. Eu acho que os temas de campanhas importantes são falar para os 315 mil pessoas que estão desempregadas, falar da saúde que está a frangalhos. Eu acho que esse é um tema que não é relevante nesse momento de discussão, dado, né, o problema que a gente vive aqui no Distrito Federal. Agora a gente vê que há Vasco ou Flamengo? Flamengo, sou flamenguista. Ah, tá bom. Mais uma vez, amanhã, Brasília vai dar um show, né? Amanhã à noite, né? Que é o jogo Vasco e Flamengo. Certamente os brasilienses vão lotar o Estádio Nacional Mané Garrincha, mostrando que temos aí um estádio, embora exagerado, digamos assim. O fato é que ele existe, está aí, há contas a pagar e etc. O que fazer com o Estádio Nacional Mané Garrincha? A gente vai conceder o estádio à iniciativa privada para que gere menos custos para o governo. É injusto o cidadão pagar por esse estádio, né, que não usa, o nível de utilização dele é baixíssimo. Foi um verdadeiro absurdo isso ter sido construído e um absurdo ainda maior a corrupção que envolveu perto de 1 bilhão de reais nesse estádio. Então ele custou mais de 2, sendo que 900 milhões estão a denúncia do Ministério Público de 900 milhões em propina. É isso que estão fazendo com o dinheiro público e é isso que a gente tem que mudar. Hoje o Estado custa caro por conta desses desvios, dessa corrupção, por conta de mandos e desmandos da política que fazem decisões para eles e não para a população. Então, está dentro do meu plano de governo, esse estádio custa muito, não dá retorno, isso tem que ser explorado pela iniciativa privada, a gente vai fazer a concessão dele. Por falar em estado que custa caro, candidato, custa caro também a carga tributária para o contribuinte. O senhor, se eleito, pretende reduzir impostos? Quais seriam esses impostos? E assumiria um compromisso de não reajustar novos impostos? Esse é um compromisso. Eu assinei 30 termos de compromissos em cartório e um deles é reverter de forma progressiva todos os aumentos de impostos feitos pelo governo Hollenberg. Aumentar imposto não é uma solução. E você que está vendo essas promessas de reajuste, de construção de estádio, né, de construção de escola de ensino público, tudo isso custa. E quem vai pagar é a população se isso for feito. Então, para você reduzir impostos, você tem que também fazer uma proposta de redução de despesa. Eu sou o único candidato que está fazendo uma proposta de redução de despesa. Propôs reduzir de 17 mil para 8 mil cargos comissionados. Isso dá uma economia de 350 milhões de reais. Propus reduzir de 21 para 11 secretarias. Os outros candidatos estão propondo aumentar a secretaria. Estou propondo a concessão do metrô, que dá 250 milhões de prejuízo por ano porque é ineficiente. Concessão dos estádios, concessão do autódromo. Então, assim, a gente tem que falar de redução de despesa. Se o Estado não reduzir as despesas que não são essenciais para a população, a gente nunca vai conseguir reduzir impostos. Muito pelo contrário, vai acabar aumentando como foi nesse último governo.
o senhor e o seu partido em relação à questão de saúde pública? É um dos problemas graves que nós enfrentamos aqui. Os candidatos, uns defendem saúde em casa, saúde da família, enfim, propostas, digamos assim, de operação da saúde, né? A proposta do Partido Novo, a sua proposta de governo para o GDF, mexe nisso ou prefere priorizar questões de gestão, por exemplo? Porque 82% do orçamento vão para salários, e sobra muito pouco. O problema é esse, né? A gente tem um governo que foi tomado pelo corporativismo e falta dinheiro para fazer o que a população precisa. Olha, o orçamento da saúde no Distrito Federal é 6,5 bilhões de reais. De novo, um dos maiores orçamentos por pessoas que usam o sistema público de saúde. A gente tem profissionais capazes, de alta qualidade dentro do sistema público de saúde, o que falta é gestão, Cláudio. Por exemplo, não se tem um controle de estoque de medicamento. No hospital, quando vai comprar uma morfina, só faz o pedido de licitação quando falta morfina no estoque, porque eles não conseguem fazer uma previsão de demanda. Só para dar um exemplo, o que é a gestão que precisa ser feita e aplicada no setor público. A questão que você falou de tirar a atenção básica, levar para as UBSs, fazer funcionar o médico da família, é sim um conceito que dá certo em outros estados, que precisa ser implantado no Distrito Federal. A gente é a favor disso. O problema é que esse atual governador não consegue executar aquilo que ele mesmo planeja. Dentro do nosso plano de governo, a gente vai aumentar o número de UBS. É importante investir na atenção básica. A gente está aumentando de 170 para 250. E o único atividade pública que a gente já previu contratação que precisa realmente é na Secretaria de Saúde. A gente precisa de mais médicos para conseguir fazer o saúde da família, a atenção básica funcionar de forma efetiva. E um último ponto só, a gente precisa despolitizar a saúde. A política acaba com a gestão dos hospitais, que você coloca o indicado político lá como diretor, e você faz com que, por exemplo, uma fila de exame de cirurgia eletiva seja controlada por deputado. Então, os deputados estão escolhendo quem vive e quem morre aqui na nossa cidade. Isso tem que acabar. E essa também foi uma outra proposta que a gente registrou em cartório. Por falar em corporação em saúde, hoje existe uma briga de sindicatos de categorias ligadas à saúde contra o Instituto Hospital de Base. O senhor é a favor desse tipo de modelo e pretende ampliar se vencer a eleição? Olha, eu acho que esse modelo ele é recente, ele tem que ser analisado. Eu vou falar para vocês, eu estive hoje com o presidente do Instituto Hospital de Base, tem números que mostram uma melhora de eficiência, sim, uma melhora do número de cirurgia, uma melhora do número de utilização de leitos, uma redução pequena do custo de operação do hospital. Então, assim, fazer a promessa de reverter isso, eu falo até para o servidor da saúde, isso é uma promessa demagógica de quem só está querendo o seu voto. Eu acho que um governo tem que ser perene. O Instituto Hospital de Base é algo que foi uma atividade de Estado. A gente não pode, quando assumir um governo, ir desfazendo tudo que foi feito nos governos anteriores. Então, a gente tem que avaliar, e é muito cedo para fazer a avaliação completa, corrigir determinadas distorções que existem, mas eu não vou prometer aqui, de forma vazia, reverter esse Instituto Hospital de Base, porque eu acho que isso é ruim com a população. Estava querendo saber sobre o seu ânimo em relação a essa campanha, né? Já começou aí a campanha há alguns dias, né? Algumas semanas. Depois disso tudo, dessa fase inicial, aí vem as pesquisas, muitas delas representam ducha de água fria, representam também a reafirmação da velha política, né? São coisas assim. Mantém o entusiasmo? Cláudio, eu estou muito animado. Você sabe que nas últimas pesquisas que foram publicadas, eu estou com em torno de 5% de intenção de voto, sendo que o meu índice de conhecimento é 10%. Ou seja, 50% das pessoas que me conhecem vão votar em mim. Então, assim, basta a gente aumentar esse índice de 10% para 30%, e a gente está fazendo isso como? Além das redes sociais, além de espaços como esse, super relevantes, a gente está rodando nessas cidades. Isso tem aumentado e crescido de forma exponencial. Então, a gente vai chegar nesses 15% a 20% para estar no segundo turno. Você que está escutando, me coloque no segundo turno. A gente não pode ter só a velha política aí disputando de novo no segundo turno e a gente ter que escolher entre o ruim e o menos pior. Então, é importante você disseminar a mensagem do novo. A gente tem menos recursos, porque a Justiça Eleitoral
prevalece, né, aos políticos que estão aí, porque inclusive foram eles que criaram a própria legislação eleitoral. Então é importante que a população leve a mensagem do novo, vote nos nossos candidatos distritais, federais, vote no Paulo Roque, nosso candidato a Senado, e assim a gente vai chegar e a gente vai vencer essas eleições. Chegarei no segundo turno com o apoio da população. Eu costumo falar que a velha política fala para 1000 pessoas, só que consegue enganar 10. A gente fala para 10 pessoas, só que essas 10 engajam 1000 e é assim que a gente vai chegar lá. Candidato, falar também de mobilidade urbana. O senhor seria favorável à Zona Azul, à vaga rotativa para carros e para o transporte público? É possível ampliar o metrô, colocar a VLT? O que o senhor pensa sobre o assunto? Sou favorável à Zona Azul em determinadas localidades, não em todas. E é possível, sim, expandir o metrô. Inclusive, ontem eu tive em reunião, assinei um termo de compromisso com a Associação Nacional dos Transportes sobre Trilhos e a gente chegou à mesma conclusão do meu plano de governo e dos termos de compromisso dela, que é possível a gente expandir o metrô para a Asa Norte e aumentar o número de estação na Ceilândia e Samambaia, via concessão. É possível, sim, a gente fazer a ativação para transporte de pessoas da rede de trens ligando Brasília a Lusiânia, em Brasília e Formosa. É possível, sim, com apoio, né, e parceria com a iniciativa privada. É possível, sim, fazer a ligação de trem daqui para Goiânia, ativando o comércio, né, e os negócios nessas duas grandes cidades, também com apoio de concessão e iniciativa privada. Isso é interessante. Então, tudo isso está dentro do meu plano de governo e vai ser realizado. Não é só uma promessa, por conta que eu não estou prometendo fazer isso com dinheiro público que não existe. Mas eu conheço e entendo que, fazendo uma parceria com a iniciativa privada, a gente vai poder gerar essa vantagem e melhorar o sistema de transporte público aqui no Distrito Federal. A sua candidatura, Alexandre Guerra, é certamente o que há de mais novo, né, na campanha. E não estou falando da sua idade. Eu falo mesmo dessa forma de fazer campanha política. O seu partido tem esse nome, Partido Novo. Como é que vai ser no futuro, assim? Eu tenho uma certa curiosidade. Já me perguntaram, vem cá, na eleição de 2022, vai ser partido seminovo? Não, a questão, Cláudio, para ser novo não precisa ser jovem. Para ser novo, precisa ser diferente. O fato da gente ser novo não é uma questão de idade. O fato da gente ser novo é a gente praticar políticas diferentes. Então, por exemplo, agora, enquanto o pessoal está se matando aí para fazer essas coligações, loteando o governo futuro, né, fazendo campanhas aí em cima de um monte de promessa demagógica, a gente está fazendo um caminho da verdade. A minha campanha é a campanha da verdade nua e crua. É o que o eleitor precisa saber. Então, se a gente tiver esse espírito de fazer diferente, a gente vai ser novo para sempre, independente da questão temporária. Candidato, a gente já falou de saúde, mobilidade, contas públicas, sobre questões partidárias, mas tem um tema que é importante, muito relevante para o nosso telespectador, que é a segurança pública. A gente conversou recentemente com o chefe de comunicação da Polícia Militar e deixou claro que não tem como colocar mais o Cosme Damião, porque não tem servidores suficientes. Como é que o senhor pretende resolver esse problema? Eu tive com a Polícia Militar, acho que talvez necessite, né, ao longo dos 4 anos, da contratação de um aumento de efetivo, mas a gente tem 12.000 policiais militares, eu acho que não precisa ter 18.000, certamente não precisa. A gente tem muitos policiais militares que estão em funções administrativas, quase 50%, isso relatório do TCU. Esse pessoal precisa ir para a rua, a gente precisa fazer uma polícia ostensiva. A escala de folga também. A escala de folga, mas na verdade isso é uma questão legislativa, nem se compete ao governador fazer determinada mudança, mas atrapalha um pouco nessa relação de ter muitos policiais e poucos policiais na rua. Mas se a gente pegar os 50% de efetivo que estão em função administrativa, obviamente que não vai pegar todos, mas 30% dele, e colocar as pessoas na rua, incentivando o policial a ir para a rua, a gente consegue ter um aumento, né, da segurança no Distrito Federal. E tecnologia, né, sistema de tecnologia. No nosso plano de governo, a gente está colocando uma polícia de proximidade, né, que é uma polícia perto do cidadão. Um policial militar tem que conhecer o dono da padaria, o dono do restaurante, o ponto de tráfego, para ter um combate mais efetivo no crime. A gente está trazendo, né, o conceito da Polícia Metropolitana de São Paulo, que é a unidade móvel comunitária, a base móvel comunitária, desculpe, que é uma grande van
que fique sempre em determinada cidade, mas que tenha uma certa flexibilidade, equipada com computadores, drones, bicicletas. Então, tem que dar tecnologia e inteligência para a polícia também ser mais produtiva. Eu falei isso com a polícia militar. É importante a polícia ser mais produtiva. E isso vem com investimento em tecnologia. Candidato, a gente está chegando ao fim dos nossos 15 minutos. Tem ainda 40 segundos. Você pode se dirigir ao nosso telespectador para suas considerações finais. Pessoal, acho que a gente precisa dar um basta nessa velha política. Eles quebraram o nosso Estado. É uma política que custa caro para nós, cidadão, custa caro em cima de imposto. Metade do que a gente paga numa conta de energia, por exemplo, é para pagar os políticos. E a gente tem que fazer uma política voltada para o cidadão. É difícil, mas a gente tem que tentar. A gente não pode ser refém do que esses políticos fizeram com a nossa cidade. E esse ano tem uma alternativa, e esse ano a alternativa é o Partido Novo e os seus candidatos. A gente não está prometendo uma mudança, a gente está fazendo uma mudança a partir de agora. Então, peço a você o apoio a esse projeto e para a gente fazer uma política diferente, e o Distrito Federal merece. Não dá para esperar mais 4 anos, essa mudança tem que ser agora. Obrigado, candidato Alexandre Guerra, pela presença aqui no Band Cidade. Muito obrigado. E a seguir, a Polícia Civil, um policial civil suspeito de agredir a mulher. O Band Cidade volta daqui a pouco.